Olá, Vera Vieira aqui na apresentação do nosso podcast Ideação. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o meu amigo Kendi Sakamoto. O Kendi, assim como eu, é apresentador na TV Relacionamento. A TV Relacionamento é uma TV por streaming que foi fundada em 2016, num ano em que tudo era mato, onde não se falava quase nisso, e ele foi inovador e fundou essa TV que existe até hoje, e só que hoje existem muitas outras mais. Então, o nosso bate-papo hoje é com Kendi Sakamoto. Ele é formado em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações, fez várias pós-graduações que a gente nem dá conta de citar, em pós em marketing, gestão, em negócios, fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos, na Florida Christian University. Inclusive, nessa época, ele trabalhava na American Express. E, atualmente, ele é também diretor da Associação Brasileira de Administradores, né? E está à frente da TV Relacionamento. Já me entrevistou algumas vezes, né? Sim. E eu aprendi muito com ele. E ele é uma inspiração, porque é um baita de um profissional que tem uma energia inesgotável, escreve livros, acho que 20 livros publicados, 27. Né? 27, a gente perde a conta. 27 livros publicados, ele tem um ritmo de produção incrível, né? Então, assim, é uma grande inspiração, um grande orgulho poder compartilhar essa mesa aqui com o meu amigo Kendi Sakamoto. Agora ele vai se apresentar e vai dizer pra gente por que ele decidiu fundar a TV Relacionamento. Então, seja super bem-vindo, Kendi, é uma alegria te receber. Muito obrigado a você, Vera, e ao Júnior Parolo, tá? Pessoas assim que realmente fazem a diferença. Vocês são verdadeiros inspiradores. Obrigada. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Um dos voluntariados que eu faço há muitos anos palestra para alunos de último ano de ensino público médio. E eu pensava, preciso fazer alguma coisa para ajudá-los, fora do presencial. E eu sempre gostei de participar de congressos, workshops, tudo mais. E eu pensava assim, um dia, todo esse pessoal que me convida, normalmente fornecedores, irão se aposentar. E essa garotada nova não vai me conhecer. E eu, com a aposentadoria, vai ficar difícil me atualizar. O que eu posso fazer para continuar me atualizando? Se eu virar jornalismo, repórter. Falei, então eu vou montar a TV Relacionamento, que vai trazer o máximo de conteúdo possível de todas as áreas, né? E nesse meio tempo eu consegui fazer 3.000 entrevistas. Uau! 3.000 entrevistas! Assim. No começo... Imagina isso, Júnior! Não, nem quero imaginar. No começo pega... Você pega os cartões de visita, todos os contatos e vai... E você percebe que, às vezes, as pessoas não querem. Não, são muito tímidas, não sei o quê e tal. E você vai em busca de outros, tudo mais, disponibilidade. Que, às vezes, depende muito. Quem está trabalhando ainda não tem, durante o dia, né, a possibilidade de fazer as entrevistas e tudo mais. Então, mas foi bacana porque eu não conhecia pessoal do mundo artístico. E acabei, então... conhecendo muita gente, cantores, pessoal de teatro, pessoal de cinema, cineastas. Fui convidado, fiz 3 pontas em 3 filmes. Também foi bacana e gratificante. Ótimo, né? Ótimo. O último que eu fiz, que é Beatriz, uma história de amor, eu sou um médico e faço um parto. Uau! Na atriz principal. Leva jeito mesmo. Foi bacana. E aí, eu vou agora no segundo semestre dividir o site. Vai ter as entrevistas normais, mas eu vou dividir uma parte acadêmica em humanas, exatas, biológicas e tecnológicas. E vou colocar todas elas e vou divulgar para diretores de escola, pública ou privada, para que eles falem para os alunos e professores, incentivar para assistir pelo menos uma por dia, de 15 minutos, para ter um pouquinho mais de assertividade na carreira. Claro, repertório, né? É, Hoje o repertório porque é tudo. nessas palestras, eu faço isso há 20 e poucos anos. Eu me recordo que há 20 e poucos anos, numa escola pública que eu fui, terminou a palestra, uma aluna falou assim: professor, eu gostei muito aí da tua palestra, né? E eu acho que eu vou fazer medicina.
Eu falei, por que você quer fazer medicina? É porque eu gosto daquela série Plantão Médico. Eu falei, ó, você não vai encontrar George Clooney lá, não. Então você tem que fazer mais análises a respeito, né? É claro. Isso. Ver a vocação mesmo. Exatamente, ver a vocação e tudo mais. Então, eu quero deixar um legado muito bom, né, a esse respeito. Já está deixando. Sim. E estou conhecendo sempre novas pessoas, normalmente umas 100 pessoas novas por mês. Sim. Isso é uma coisa assim bacana, me faz bem. Nossa, é fantástico. É um trabalho lindo que você está fazendo. Inclusive, eu, nas poucas oportunidades que eu tive de dar entrevistas para você, eu percebi que você tem um olhar muito apurado para a inovação, que você consegue detectar quando é algo relevante. E de onde nasceu esse olhar para a inovação? E agora, trazendo um pouco essa conversa para o ambiente empresarial, né? Porque o pessoal que assiste o nosso podcast é muito do ambiente corporativo, né? Então, assim, como é que é essa sua lente para detectar as inovações, esse pensamento estratégico, né? Como é que funciona aí para vocês? Tá. Quando eu era garoto, me falaram o seguinte, o mundo vai acabar no ano 2000. Então eu pensava, puxa vida, se eu viver 60 anos e dormir 8 horas por dia, eu teria dormido 20 anos. Então eu vou dormir menos e realmente há muitos anos eu durmo 6 horas e falei, depois que eu morrer eu durmo. Descanso, não tem problema. Descanso de uma vez. Exatamente. Então eu gostei muito, eu tive bons professores. Sim. E durante o ginásio, que seria o Fundamental 2, né, hoje, eu lia um livro por semana, incentivado pelos professores. Olha que legal. E hoje o pessoal está parando de ler e está ficando mais nas telas, né? Isso. O que vai reduzindo o repertório, né? Exato. Já está reduzindo para muita gente. Infelizmente. E eu precisava de renda para poder ir no cinema, assistir matinê. Então, aos 11 anos de idade, eu comecei a dar aula particular. E aos 16 eu dava aula para o supletivo ginasial. Sim. Né? Sim. E procurava dar o exemplo. Então, eu li Os Sertões de Euclides da Cunha. E pediu para a professora pediu para dar palestra em várias escolas lá, né, também. Uhum. E fui assim, achei que li a Bíblia aos 17 anos, as 1.700 páginas. E na escolha da carreira foi um pouco difícil, porque eu queria fazer jornalismo e queria fazer também desenho artístico, que hoje eu sou o maior colecionador de gibis do Brasil. Eu dos 5 maiores do mundo. Só que... Você é eclético, né? Sempre gostei da área de ciências. E achava que quando surgiu o laser, por exemplo, eu tinha uns 10 anos de idade, hoje o pessoal pensa que é uma luz, mas na verdade o laser é Light Amplification Special Emission Radiation. É que hoje já virou uma coisa normal. E eu sabia também que o LED, diodo emissor de luz, ia ser uma coisa futurística. E hoje na eletricidade. Né? Quando surgiu a internet, o pessoal falou que isso daí não vai dar nada, não sei o que e tal. Eu falei, não, isso eu ouvi isso também. Vai revolucionar tudo, vai revolucionar tudo. Né? Então, as lâmpadas incandescentes que vieram fluorescentes, depois viraram LED. Né? E quando eu tive a oportunidade de participar de alguns congressos, né? E naquela ocasião eu trabalhava numa estatal de telecomunicações, que normalmente o pessoal não me deixava sair, porque eu fazia consultoria para grandes empresas. Mas aí foi uma assim pessoa que nós nos conhecemos, fazendo consultoria para grandes empresas. Né? Uma pessoa pegou e falou assim, olha, o diretor lá, eu não vou poder ir, alguém pode ir. E eu fui assistir uma palestra da Revista Nacional de Telecomunicações. Sim. Era um americano, começou a falar aqui da transmissão via satélite, e tinha do meu lado um jornalista do Jornal do Estado de São Paulo, que na hora das perguntas ele perguntou lá, para que serve o satélite? E o cara falou tudo, né? E eu levantei a mão assim, o mestre cerimônia falou assim, espera a sua vez. Eu falei, não, desculpa, é que ele não está respondendo a pergunta que ele está pedindo. Ele falou, você sabe a resposta? Eu falei, talvez eu possa ajudar. Aí eu levantei e falei assim, só existe o satélite porque a onda não faz curva. Então, a Terra é redonda, o Japão está exatamente do outro lado e tudo mais, então precisa de alguma coisa para dar um anteparo, para bater e voltar.
no café eu fui convidado depois para começar a ser palestrante. Sim. E que não parou mais, né? Então, não é todo lugar que a gente dá palestra que dá os certificados, mas eu tenho 160 guardados. Uau! Eu já perdi a conta também. Aliás, eu conheci o Kendi, né, fazendo palestra. Eu fazia uma palestra, ele fazia outra. Eu fazia uma, ele fazia outra. E era sempre nos tornamos amigos, nos tornamos diretores de associação. E até hoje, aí, não podemos nem falar quantos anos, né? Que revela a idade. Ah, abafa o caso. Abafa. Mas, Kendi, trazendo então assim para o ambiente empresarial, né? Que tipo de profissionais que você já entrevistou lá na TV Relacionamento que te chamaram mais atenção? Não precisa eventualmente citar nomes, mas pode citar cargos ou o que você ouviu, que você não esqueceu, coisas que marcaram aí nessa sua lista de 3.000 entrevistas. Cita aí uns 3, 4 casos do ambiente empresarial. Olha, que te chamaram muita atenção. Do ambiente empresarial, sempre assim, podem ser professores, podem ser empreendedores, gerentes, qualquer nível, diretores, presidentes também. Sim. Então, nessa daí, por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistar 4 ex-presidentes da American Express. Poxa. Que são presidentes de conselho de várias empresas. E a American Express é um case sempre de sucesso, né? Porque a American Express, ela prima pelo serviço de excelência, ela sempre fez segmentação de mercado no momento em que ninguém fazia. Tem vários cases de sucesso aí da American Express. Então, poder ter entrevistado essas pessoas deve ter sido muito rico, né? Também agora, o ano passado, eu entrevistei o Ives Gandra, Uau, o maior jurista do Brasil. Gandra Martins, grande. Então, também o professor Vitor Michalka, ele foi também da FAP, Mackenzie, fez 85 anos de idade, convidou para o aniversário dele. E é lindo porque essas universidades prestigiam esses profissionais. Por exemplo, no Mackenzie eu vejo senhores de 85, 90 anos que continuam na ativa e estão lá e são super respeitados, né? Então, assim, o conhecimento não tem idade, né? A hora que você tem o conhecimento, ele tem que ser enobrecido, né? E realmente é bacana. E você é uma das pessoas que sempre prestigiou. Então, assim, tem vários, muitas pessoas, inclusive de entidades aí que fizeram muito sucesso, né? O Mário Hirata, presidente da tecnologia MIG3, que trouxe o rejuvenescimento para as pessoas, saúde, como chama? Dor. Mário Hirata. Mário Hirata. Hirata com H, né? Hirata. Isso, exatamente, da tecnologia MIG3. Ele trouxe uma tecnologia de rejuvenescimento. E que tem lá a dores. entrevista dele na TV Relacionamento? Tem entrevista dele. Então entra lá, pessoal, ó. A entrevista Mário Hirata na tvrelacionamento.com.br. Muito bom. Que é a TV que ele administra. Isso. Muito bacana, muito bacana. E o que você considera, agora, sim, nós estamos na era da influência, na era de falar em público, de falar no vídeo, né? E isso que nós estamos fazendo aqui é o que está muita gente fazendo, né? E o que você diria que é uma qualidade de uma pessoa para dar uma entrevista? Então, por exemplo, quando você entrevistava essas pessoas, quais eram os aspectos que essas pessoas apresentavam que eram mais bem-sucedidas? O que elas faziam que dava mais likes, que dava mais engajamento na audiência da TV Relacionamento? Até porque alguém que está nos assistindo pode um dia ser chamado para fazer uma entrevista, para ser entrevistado. Então, o que você daria de conselho para essas pessoas que um dia venham a ser entrevistadas? O que é legal? Olha, normalmente são 15 minutos de entrevista para falar da trajetória profissional. Certo. E o primeiro conceito é assim, quem não é visto não é lembrado. Perfeito. Então as pessoas, eu não vou porque eu sou tímida, não sei o que lá tal. Exato. Né? E o que eu tenho ajudado muitas pessoas são assim, pessoas que colocam no LinkedIn e elas, com a grande rotatividade que está tendo aí por causa do mundo, a internet. Então, tudo foi para o celular. É verdade. Grandes atividades, né? Eu me recordo aí, mas eu alertava um pouco assim nas entrevistas. Então, por exemplo, quando chegou as novas gerações aí eu fui alertando, falando, pessoal, isso daí, todo o pessoal, por exemplo, que trabalha com a parte de colheita de laranja, essas coisas assim,
o 5G vai resolver tudo. Não vai precisar de gente. Então vai ter que ter, vai ter que arrumar algum emprego, vai ter que ter, essa pessoa tem que se qualificar para outra coisa, né? Quando chegou o 5G, por exemplo, 10 mil leituristas da Enel e 10 mil leituristas da Sabesp perderam emprego, porque você pega a informação já na origem. E tudo vai fazer. Então eu comecei a receber uma enxurrada de gente no LinkedIn, tá? Pedindo emprego. Então eu falei assim, olha, seguinte, eu convido você para dar uma entrevista, você vai falar da sua trajetória profissional, só que você não vai falar que você está procurando emprego. Você tem que falar o seguinte, tudo que você fez e que você está aberto a novos desafios. Perfeito. Tá? O que eu fazia com isso? Eu chegava, mandava o pessoal do RH das empresas, eu falava assim, olha, eu sei que você não tem tempo para ficar vendendo serviço. Seu trabalho não dá. Mas eu peço o seguinte, você quando vai para casa, você deixa e vai escutando a entrevista. Podcast. Tipo um podcast. Isso, exatamente. Você vai escutando as entrevistas, tá? Sim. E aí você vai ver se a pessoa... Porque o currículo, ele é muito frio. É verdade. E ele é a ponta do iceberg. Sim. Aquela parte submersa, que é o comportamental, você não aparece. vê. Normalmente é o que faz mais diferença, né, de uma pessoa a outra. Né? Inclusive 90% das pessoas são demitidas por problemas comportamentais e não por problema de competência técnica. E o currículo não mostra o que é mais importante. Né? Isso. E olha só que interessante. Eu tenho um amigo, o Nelson Cabral, ele foi diretor da Embratel, Empresa Brasileira de Telecomunicações. Participou do lançamento do BrasilSat. E depois que ele acabou se aposentando, eu o convidei para falar sobre cidades inteligentes. Legal. Tá? Isso há uns 10 anos atrás. Sim. E ele falou, né, depois, um mês depois, ele me ligou, falou assim, Kenny, fui contratado por uma empresa americana para ser consultor. Uau! Um americano, ele viu minha entrevista, ele não entendeu nada, ele pediu o pessoal traduzir, mas ele viu a minha maneira de falar. Se comunicar. Se comunicar, o meu posicionamento, se eu tinha capacidade para dar palestra ou não, se eu tinha postura para poder representar a empresa. Olha que legal. Essas coisas, o visual aparece muito. Com certeza. Aquela primeira impressão faz toda a diferença. Nossa, ótimo ponto, viu? Porque a gente sabe que a comunicação, ela é passada 55% por aspectos visuais e comportamentais. Depois vem tom de voz e, por último, conteúdo. Quer dizer, mesmo ele não vendo, sendo em outro idioma, ele já captou o conjunto da pessoa. Então, a dica, no caso aí que você daria, é para a pessoa ver esses aspectos de postura, gestual, comportamental, não é isso? Equilibrar esses elementos, né, Kendi? Eu acho que principal, não tem nada que eu acho que sobrepõe em relação ao outro, mas o equilíbrio desses elementos aí, como você colocou e a Vera complementou, são a chave realmente para chegar numa boa apresentação, né? E muitas vezes eu falo o seguinte, pessoal, cumpra o horário, tá? Por favor, né? Você vai numa entrevista, a primeira coisa é o horário, você tem que chegar antes. Porque tem toda uma programação em sequência. Tá tudo interligado, tem o tempo e o espaço custam, Exato, né? tem uma equipe aguardando. Aí eu falo assim, pode ser que para você o seu tempo não valha nada, mas vai que você vai ser entrevistado pelo presidente da Coca-Cola. Quanto vale o minuto, né, dele? Perfeito. E você não pode fazê-lo perder isso aí. Perfeito. E o respeito, né? Falam que exatamente. A pontualidade é a elegância dos reis, né? Exatamente, então, assim, quando você é pontual, você está respeitando a outra pessoa e tudo isso, né? Verdade. Então, são vários fatores, né? Que fazem com que uma entrevista seja bacana. E acho que hoje está todo mundo falando, está todo mundo conversando. E esses debates são muito bacanas, né? Agora, assim, do ponto de vista da TV por streaming, né? A gente sabe que hoje a TV por streaming hoje está roubando um pouco espaço de outras TVs tradicionais, né? Exatamente. E elas se proliferaram, né? Teve a Clique TV lá da UOL, que você trabalhou também lá atrás. Agora a TV Relacionamento e tantas outras TVs. Então, como é que você vê essa movimentação aí, as TVs por streaming? Mesmo as empresas estão criando TVs corporativas também, né? Que são muito interessantes também. Qual é a sua visão sobre esse universo das TVs por streaming?
Eu sou suspeito de falar porque quando eu era garoto, eu gostava muito de cinema e falava assim, puxa vida, um dia eu gostaria de ver todos os filmes que eu gostaria de ter assistido quando garoto, e hoje eu estou conseguindo assistir. Então, o YouTube está me suprindo muito aqueles filmes antigos, né? Sim. Os novos você tem a Amazon Prime, você tem Netflix, você tem uma série de outros. Hoje a concorrência é enorme. E plataformas alternativas que pegam pelas beiradas aquilo que é mais alternativo. E isso roubou tudo das TVs abertas. Sim. Então, hoje as TVs abertas... A TV aberta está tendo que correr atrás aí para se reinventar, né? Hoje você tem mais... você tem mais incentivos de patrocínio nas TVs a cabo e também nas TVs streaming em geral, por causa do conteúdo. As pessoas elas estão buscando alternativas do que elas querem assistir, não do que eles gostariam que você assistisse. Exato. Acho que você falou uma palavra-chave, né? Que é conteúdo, né? Conteúdo, exato. Conteúdo é rei hoje, né? Então, assim, nós estamos aqui trabalhando com novos conteúdos, né? Esse é um podcast que visa fomentar mesmo ideias novas, conteúdos novos, né? Porque nada substitui o conhecimento. E as pessoas estão ávidas por bons conteúdos. Porque também existe um excesso de informações que nem todas são relevantes, vamos dizer a verdade, né? E aí a pessoa tem uma sensação de que está desperdiçando o tempo dela. Ela fala, poxa, eu fiquei até agora ouvindo isso, mas o que isso me trouxe realmente de relevante? Então, a gente toma muito cuidado, né, Júnior, de fazer uma curadoria para que os conteúdos que a gente traz aqui sejam conteúdos relevantes, que as pessoas ouçam e falem assim, poxa, aprendi algo novo, isso vai me ajudar aqui e ali, esses novos olhares. Eu acho que isso é super importante, né, Júnior? A gente falou a questão da pontualidade em relação com o tempo, valorizar o tempo. Isso também porque a gente não tem todo o tempo do mundo. Como você também falou, né, Kendi? Vou viver X anos até anos 2000 ou depois, vou dormir menos para poder aproveitar melhor. Então, assim, a gente tem, acho que é atávico isso, né? A gente fazer o uso do tempo, um bom uso do tempo. E talvez a nossa geração tenha ainda uma concepção um pouco mais crítica em relação a isso. Uma geração mais nova está indo à deriva, né, nas comunicações e não estão percebendo o quanto de tempo, né, e o valor que estão deixando de agregar a eles por conta simplesmente de ficar falando no conteúdo sem critério. Então, acho que é muito do nosso papel, talvez aqui também, pessoas como você que tem o seu canal, mostrar esse valor do tempo e do conteúdo, né, e do propósito de cada conteúdo, para que a gente realmente use o nosso tempo e traga melhores informações para a nossa vida, porque senão esse tempo não vai voltar mais. Exato. E também, assim, se eu puder realmente dar uma dica para quem está assistindo, respeitem o seu tempo e sejam curadores desse tempo, né? No sentido de não aceitar ficar rolando tela indiscriminadamente, porque os algoritmos estão aí. Eles vão te mandar para onde é conveniente para a plataforma, mas você tem que dirigir o seu tempo. E acho que o nosso colega, nosso amigo aqui, ele faz isso lindamente, porque ele entrevista pessoas relevantes, pessoas que têm algo a agregar, e ele próprio é uma pessoa que agrega. Muito, e ele agrega também, assim, no sentido de toda a história, todas as vivências, né? Agora, olha que lindo isso. É uma pessoa que tem uma bagagem incrível e que acabou de dizer que está aprendendo todo dia. Como eu digo, como o Júnior diz, a gente aprende todos os dias, mas vamos nas fontes certas, né? Vamos escolher a quem ouvir, como ouvir, né? Então, a gente vê muito conteúdo sem lastro, sem consistência. Se você ficar nesses conteúdos, você vai jogar seu tempo. E tempo não volta mais. Tempo é um ativo. A hora que você jogou fora, ele não vai voltar mais para você, né, Kendi? Eu gosto muito, e às vezes eu falo assim, um dia todos nós vamos morrer. Claro. Mas todos os outros dias nós vamos viver. Por isso que nós temos que viver intensamente, né, todos os momentos. Exatamente. Isso é muito bom, porque o tempo é um recurso escasso, não renovável. Perdeu, perdeu. Exato, né? exato. Uma das coisas que eu percebi também ao longo do tempo, assim, existiam diretores ou gerentes muito arrogantes. Sim. E nas festas de confraternização, eles ficam do lado. As pessoas não chegam se envolve, né? Eles procuram chegar, mas você vê que alguma coisa do passado lá os afastou. E muitas vezes eles continuam nas entrevistas sendo arrogantes. Então eu falo para eles o seguinte, pessoal, tudo o que você já foi é referência.
vale o que você consegue fazer daqui para frente, tá? Tudo que você tinha de conhecimento, às vezes para essa nova empresa não vale mais. Muitas vezes você tem que fazer um ressignificado na sua vida, buscar um novo olhar, Verdade. né? Baixar um pouco a bola, Sim. tá? Se atualizar na mesma velocidade que o pessoal mais jovem. Isso, exato. Senão você está fora. Se atualizar é E se adaptar fundamental. às mudanças. E se adaptar, né? Porque a gente sabe que pela teoria da evolução não vence o mais forte, vence o mais adaptável, né? Exatamente, Então, quem não se adaptar vai morrer, simplesmente. E falando em se adaptar, pensando aqui no nosso público, que é um público empresarial, pensa-se muito em ROI, né? Em retorno sobre investimento, né? O que eu ganho com isso. Então, assim, na sua opinião, você já viu negócios que surgiram a partir da TV Relacionamento? Por exemplo, que surgiu, você deu um exemplo de pessoas que conseguiram emprego, que é bacana do ponto de vista de pessoa física. Mas, assim, pensando em empresas, você já viu novos negócios acontecerem a partir da exposição? Conta um pouco pra gente isso. Eu creio que, por enquanto, foi só investimento, mas quando eu fizer a mudança no site para a parte lá acadêmica, que eu vou incentivar muita gente a utilizar mais o site para ver os conteúdos, então eu tenho certeza que eu vou ter esse ano ainda, né, patrocínio, você diz, né? Ou vários patrocínios, tá? Sim. Isso daí já estou conversando com as empresas, né? Eles estão sinalizando assim muito bem. Sim. Hoje Então, a parte de patrocínios é uma parte que eu acho que até o Júnior pode falar um pouco melhor sobre isso, que você é publicitário de formação, né? Mas a monetização em cima dos vídeos tem sido cada vez maior, né? Você vê, por exemplo, o YouTube, a partir de um determinado grau, ele já começa a monetizar. Então, por exemplo, a pessoa hoje no YouTube precisa ter 4.000 horas de visualização para começar a monetizar, ou 1.000 inscritos no canal. Então, já é alguma coisa que está pré-fixado, é um modelo de negócio do YouTube. Agora, na TV Relacionamento, você tem algum modelo de negócio que você está propondo para acontecer, ou ainda não chegou nesse ponto? Como é que tá? Eu estou atualmente com um monte de apresentadores, tá? Bons. Sim. Eu estou mudando um pouco a estrutura. Ele vai ficar bom. No segundo semestre, que está muito próximo aí, nós teremos muita novidade. Legal. Porque a forma também, o marketing que a gente estava acostumado, ele mudou. Mudou bastante. Então, por exemplo, eu falei com uma moça, ela deve ter uns entre 25 e 30 anos. Eu fui falar, olha, óculos tem tudo a ver com leitura. Eu tenho os livros da Editora Laços, né, que eu também sou sócio fundador da Editora Laços. Sim. E o que eu propus para ela? 100 livros por mês. Eles me dariam um envelope com o logo grande dessa ótica, né, que é muito tradicional, tá? E eu colocaria um livro da Editora Laços, né? E ela me pagaria R$4.000 por mês. Né? Na verdade, é o seguinte, seria mais para eu ajudar os autores a poderem desenvolver os livros e tudo mais, tá? Aí ela veio assim, eu quero saber, por estado e por grandes cidades, quantos views você tem, quantos são classe A, B e C, o perfil do público. Quantos têm escolaridade, não sei o que, lá tal. Então são informações que eu ainda não tenho, entendeu? Então, assim, a visão está um pouco diferente. Então, eu estou pensando nesse aspecto, eu estou qualificando a TV para se adaptar a isso também, ao olhar os desses medidores, jovens. as métricas digitais. A métrica faz toda a diferença para o negócio, métricas sim. digitais são diferentes. Mas isso vai acontecer em breve. Uma coisa que a gente está vendo que está acontecendo, eu tenho acompanhado uns debates em relação aos canais Dark, por exemplo, né? Muito guru falando por aí, não, faça o seu canal Dark, monetize o seu canal e ganhe. Pronto, assim, o YouTube já saiu derrubando vários, assim, tá uma caça às bruxas tremenda. Por quê? Não é um conteúdo de qualidade, com curadoria, passou por vários questionamentos. Eu tenho severos questionamentos em relação aos canais Dark. Não sou contra um canal Dark, mas a maneira como isso passou a ser feito. Explica para a audiência o que é um canal Dark. Um canal Dark são esses, por exemplo, esses canais que não tem um apresentador que aparece, tem uma voz padrão feita por IA, às vezes um conteúdo que ele
simplesmente foi adaptado de uma Wikipédia ou coisa similar, né? Construído de uma maneira... Rastro, né? Sem muito rastro e sem muito lastro, né? Sem consistência. Exato. Você fala assim, você não consegue saber de onde veio, você não sabe direito por quem passou, né? Isso vai sendo tomado como verdade. Eu vi, inclusive, erros serem repetidos de um canal dark para o outro, né? Inconsistências, porque simplesmente o conhecimento ele cai e se dissemina sem controle. E o problema é você monetizar isso e deixar de monetizar canais que têm um conteúdo com os critérios com os quais a gente falou agora há pouco. Relevante, né? Exatamente. E devidamente curados, né? Analisados e tal. Então, acho que essa crítica e esse incômodo por parte do público começou a refletir nas plataformas. E elas perceberam que é melhor tentar cortar um pouco a asa disso em favor de um conteúdo realmente real e com curadoria, com consistência, porque isso promove talvez um engajamento melhor nos canais. Senão fica aquela história da timeline infinita, né? O YouTube se transformar isso em pequenos videozinhos de canal dark não é nada interessante para a plataforma, menos ainda pra gente. E esse Dark é de escuro, né? Tem nada a ver com o Joana Dark aí. Não, coitada, deixa. É Dark de oculto. E eu sou da época que Dark era legal, os góticos eram chamados de Dark, eu era um gótico Dark, e a gente era cool, cara. Agora Dark virou... Não vou falar a palavra. É igual a Deep Web, né? Daquela coisa meio obscuro, escondida e tal, né? Mas realmente essa questão, a gente não sabe aonde que vai chegar, porque tem muita gente questionando isso. É falta de liberdade? Tá se regulando demais a plataforma? É questionável? Mas eu acho que realmente uma ação tinha que ser feita e está sendo feita. Sim. No que vai dar, a gente... Vamos acompanhar, vamos buscar ficar atento a isso. O importante é o conteúdo feito da maneira como a gente faz, com atenção, com respeito a nós, ao conteúdo e ao consumidor, né? Ao espectador. E a melhor estratégia em relação a isso é quem vai ter a força é o público. É não assistir, é não se inscrever em canais que você considere duvidosos. Porque hoje a pessoa começa a dar uma entrevista ou começa a falar, ela já fala, ativa o sininho, se inscreve no canal, ele nem falou nada ainda. Peraí, e você nem ouve a pessoa e ele já te pede para se inscrever. Então, assim, tá uma loucura para ter seguidores, para ter gente inscrito, só que falta consistência. Então, a maior defesa é as pessoas começarem a ter, antes de se inscrever, tem um critério mais assim, isso tá me agregando, não tá me agregando, porque senão vai virando uma armadilha, né? Chega uma hora que você acaba recebendo, fica refém de conteúdos que você não gostaria de estar recebendo, né? Pois é. Ele falou em Editora Laços, né? A gente também escreveu um livro juntos, né? Isso. Eu podia ter trazido o livro, esqueci de trazer. Isso eu ia perguntar, não tem livro aí. Eu vou depois te passar uma foto do livro. Vamos colocar. E aí você coloca isso, por favor, vai ser legal. Do vídeo. Então, o livro é Transformação Digital na Prática, que nós escrevemos com a Editora Laços, do Kendi. O Kendi também nos ajudou, né, a produzir, a editar esse livro. Eu fui a coordenadora do livro, em conjunto com outras pessoas, como Roberta Santo, André Bonini e vários outros, no momento que foi em 2021, onde ele estava assim, no auge da pandemia, né? E a gente precisava se ocupar de uma maneira que fosse construtiva, e saiu o livro, e o livro ficou muito legal, está na Amazon até hoje. Quem quiser pode ver na Amazon. Quem assina o Prime da Amazon pode ler gratuitamente na assinatura. Ou então pode comprar, chama Transformação Digital na Prática. Eu vou colocar o link. Nunca tinha passado pela cabeça ter uma editora. Mas quando eu tive um livro pronto, em 2007, eu vi que era difícil publicar livro no Brasil. Cheguei para algumas editoras, o nosso ramo é jurídico, o nosso ramo é não sei o que e tal. Eu pensei, vou fazer uma editora, nem que ela não me dê lucro, mas eu vou ajudar as pessoas a publicarem seus livros. Exato. Então virou um voluntariado meu. Um propósito. Porque é caro, né? A produção de um livro é caro. Nós nunca tivemos lucro com o nosso livro. Exatamente. Porque é tão caro para produzir. Ele é mais meio do que fim, né, Vera? Exato. Ele acaba sendo um instrumento para você mostrar suas ideias, para você conseguir registrar um momento da sociedade, porque quando a gente escreveu Transformação Digital na Prática, não estava no auge da IA como está hoje. Isso foi em 2020, não faz muito tempo. Certo. É porque as coisas evoluíram vertiginosamente. Então, agora a gente já está pensando em lançar um segundo volume, que é Transformação Digital na Prática com IA,
que daí já é Perfeito. uma evolução, né? Então, e isso que o Kendi está colocando é muito verdade, é muito complicado, né? Tanto é que as editoras aí, muitas estão fechando, né? E o digital tomou conta também, né? E é sinal dos novos tempos. Mas eu tenho feito assim, eu tenho incentivado as pessoas, eu pego para revisão ortográfica professores aposentados da Faculdade Ibero-Americana, onde eu lecionei também, fui coordenador. Legal. E consegue fazer um preço legal. Sim. Aqui, pega o ISB, tem um bibliotecário que pega a documentação, tem vários diagramadores, né? Sim. Gráficas de primeira linha, e meu lucro é R$2 por exemplar. Ou seja, a pessoa faz 100 exemplares, eu ganho R$200, eu preciso de 7 títulos para poder pagar o contador. Então, realmente, é um voluntariado. É alguma coisa mais focada no benefício para a sociedade. Já tenho 260 títulos. Uau, então, 260 muitas bastante. pessoas ganharam respeito. Começaram a trabalhar através daquele capítulo de livro, arrumaram emprego ou começaram a dar aula. Sim. E muitas vezes ganharam respeito em casa que não tinha. Olha que legal. Olha só. A pessoa fala, isso daí não é nada comparado aos irmãos, né? Mas aí eu fui o único que escreveu um capítulo de um livro. Alguma coisa e registrou e se posicionou na sociedade. É bacana e eu fico muito feliz por isso, né? Que legal, então, que legal. Também nas entrevistas aí, entrevistei o Wolf, presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, a BRIA. Ah, tá. E vários outros também, né? Então, muito bom, muito bom. A questão da inteligência artificial, ela já está sendo super debatida e está cada vez mais tomando conta. Então, é bacana. Deixa eu anotar o nome da pessoa. Wolf. Só Wolf, para procurar lá? Isso. Tá, TV Relacionamento, entrevista com o Wolf. Wolf, Tá, que ele é presidente. O presidente da ABRIA. Presidente da ABRIA. Presidente da ABRIA. Acho que vale a pena ficar a dica aí para vocês, pessoal, para ver essa entrevista com o Wolf, né, diretor da ABRIA, que eu tenho certeza que deve agregar bastante valor. Aliás, tem uma coisa, é difícil dizer qual entrevista da TV Relacionamento não vale a pena ser vista. Não é que não vale a pena por ser ruim, mas não se aplica. Porque por mais distante, aparentemente, possa ser um tema, a maneira como a pessoa traz aquilo. E é legal você conhecer, às vezes, uma área diferente do teu ramo, né, do teu range, assim. Mas, assim, a maneira como as pessoas se apresentam sempre é positiva, sempre tem alguma coisa legal a acrescentar, independente da área. Então, legal é pegar a TV Relacionamento e olhar, exato. Passar o rodo geral aí. E você sabe que é um conteúdo de uma curadoria legal, que não está ali por acaso, né? Que teve um motivo para estar ali, né? É claro que cada um vai ter uma afinidade com um tema mais do que com outro tema, né? Mas, em geral, é bacana. Agora, o que chama a atenção é que ela nasceu como uma TV descomprometida. Exato. E leve, é uma TV leve e que, ao mesmo tempo, com toda essa leveza, ela foi crescendo. E já tem aí 3.000 entrevistas feitas, né? Isso só minhas, fora dos outros também. Isso deve se ater na cidade, claro, desse grande profissional que é o Kendi Sakamoto, que é um incansável, né? Ele teve uma época que eu me lembro, e eu vou falar aqui na presença dele, que ele teve que fazer uma cirurgia nos olhos e temporariamente ele não podia ler direito e tinha que olhar para baixo. Isso não é segredo, porque ele publicou nas redes sociais dele e tal. E mesmo assim ele falava, Verinha, eu não estou podendo escrever, mas eu gravo e eu transformo o texto em voz em texto, né? Isso. Falei, o Kendi é incrível, né? Assim, ele encontra sempre um jeito de produzir. E por isso que ele tem uma produção incrível, né? Então, quer aprender a produzir, Kendi Sakamoto. Não tenha desculpas, faça, né? Exato. Quem quer fazer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa, né? Então, isso. Eu fiz uma meta para mim, para daqui 5 anos, ter mais 30 livros. Tá vendo? 30? 30. Ao longo desses 5 anos? 5 anos. Uau! Vamos encerrar a entrevista, então. São quantos por mês ainda? Por 30? Em 5 anos são 60 meses. A grande parte está rascunhada, um livro né? a cada 2 meses, né? Isso, praticamente. Exato. Meu Deus. Não, é bacana. E hoje a ciência viu que a gente, tendo uma boa saúde, né, cuidando bem da saúde, nós conseguiremos chegar a 120 anos de idade. Uau! Então, eu tenho mais 48. Uau! Muito bem, é isso aí. Com saúde e eu tenho certeza que, até quando eu comento pessoal, é o seguinte, em 1996,
caiu um avião da TAM, Eu lembro. Eu lá lembro. do Jabaquara. Morava Eu lá do lembro, eu lado. morava perto também, Foi na Vila assustador. Mascote. Nossa Eu Senhora. estava dentro do avião. Você estava lá. Toda quinta-feira eu ia pegar aquele number one. Tinham Aham. amigos meus da IBM que estavam nesse avião. Subi, Ai, meu Deus. estava sentado. Aí me pararam, não tinha celular. Pediram para eu voltar. Eu fui lá no saguão, liguei para o pessoal. Falei, olha, eu ensinei vocês a resolverem conflitos. Eu preciso voltar. Quando eu estou subindo de novo, aí a secretária do presidente manda um bip, porque tem uma reunião da KDD do Japão, você é o único japonês que tem aqui, e à tarde você tem o lançamento da Global One, volte. Volte, te tirou da morte. Eu retornei, né, fui lá pro Sheraton, que é o Uau. Tivoli, né, Nossa. e tava lá, o pessoal bipando. Quando eu fui lá no saguão e liguei, falei, o que vocês querem? Falei, ainda bem que você atendeu, porque o avião caiu. Falei, então eu tenho um legado aí Sim. a deixar. Tem algo a Cara, contribuir Muita ainda, né? coisa Você deu entrevista na época sobre isso ou não? Não, Porque não- o pessoal não dei. caça essas coisas, né? Não dei. Não. Houve uma amiga minha É. da IBM que estava na mesma tá. situação. Ela ia, a sede da IBM era no Rio de Janeiro. Eu trabalhava na IBM nessa época e essa minha amiga ia nesse avião também. E por algum motivo ela não foi, ela se atrasou. Ela era pontualíssima em tudo, é porque não tinha aqui, né? É. E aí a mãe dela falou: mas você não vai? Ela falou: não, hoje eu Não vou bate ficar aí mais. não que aparece. Ah, desculpa. Hoje eu Tá vou nervosa? ficar. Calma. Não. Passou, não caiu o avião. Exato. Eu prestava serviço para IBM nessa época também. Nossa. E aí, conclusão, ela não foi e sobreviveu da mesma maneira que você. Que Foi história, um hein? acidente muito incrível, né? Porque faleceu todo mundo, né? Isso. Toda a Eu tripulação. tive provas de que tenho que fazer alguma coisa, porque há 21 anos atrás eu tive um câncer de intestino, operei 6 meses de quimioterapia, fiquei bom. Há 11 anos eu tive buraco de mácula nos 2 olhos, né? E aquele procedimento que você tem que colocar o gás dentro e... Mesmo assim, eu brinquei Bem com a médica. desagradável. Falei, esse gás é melhor do que dar com gás, né? Falou, não, é assim. Né? E, Não, nada contra com gás, é só brincadeira, tá? e eu retirei câncer de próstata há 11 anos atrás. E eu achei que estava bem. Há 2 anos atrás, uma metástase ficou escondida 10 anos. E se manifestou, né? Então, meu PSA, que deveria dar 0,034, ele passou para 10 positivo. Então, graças a Deus, eu estou usando uma tecnologia nova que está aqui, que eu ainda não posso falar dela, mas é o chip controlado via satélite. Né? Quando puder, ele vai falar. Isso. Em primeira mão aqui. Tá? E isso me salvou, além dos produtos da tecnologia MIG3, que rejuvenescem. Então, eu uso 100% sim, os produtos, que está me ajudando a rejuvenescer. Tá? Como chama a pensar tecnologia? MIG3? MIG3. MIG3. É mineral inorgânico Goen 3. Que legal. Mas quando puder falar, Tá avisa bom. a gente, porque vamos lá, vamos trazer Não, isso. quando vocês quiserem, eu venho falar sobre. E trago o presidente também da tecnologia Ótimo. MIG3. Vai ser bom, hein, velho? Boa, vamos marcar. Vai Vamos ser um marcar. negócio assim fantástico. Excelente. Quero sim. Para a gente terminar, né, nosso bate-papo tão gostoso, Mas já? a gente tem um momento, não é que ainda tem um tempo. A gente estava começando. Ainda né? tem um tempo. Mas assim, a gente gosta de sempre terminar com um takeaway, alguma coisa para a pessoa levar, dicas de filmes, de livros que possam agregar valor para quem está assistindo, que possa reforçar aquilo que você falou para a gente, né? Então, que dicas você daria para as pessoas futuramente, para elas produzirem mais, ou para elas também desinibirem para dar entrevistas, para elas também participarem mais da vida das TVs, de relacionamento, enfim. O que você daria aí de dicas finais? Olha, dizem que uma pessoa que, por exemplo, é condenado a 30 anos e um dia, esse um dia demora mais para passar do que os últimos 30 anos que ele ficou lá. É verdade. Então, imagino, né? Credo. Eu peço para as pessoas o seguinte, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, acordar de manhã cedo, agradecer por estar respirando, e ver a intensidade que você pode colocar em todas as coisas, para você fazer tudo aquilo, é muito bom. Eu normalmente faço assim, eu sou muito ecológico. Então eu pego a caixa de remédio, caixa de pasta de dente, abro, tem a parte branca de dentro.
Então, toda noite eu falo assim, amanhã o que eu tenho que fazer? Amanhã eu tenho um podcast com a Vera e com o Júnior Parolo, lá na Ciesp, né? O endereço, tal, tudo direitinho. Coloco lá. Aí eu coloco tudo que tem que ser feito. Aí de manhã cedo eu acordo, ponho um boné fictício de presidente e delego. O Kendi Office Boy tem que ir até o correio até as 12 horas. O Kendi Office Boy tem que ir no banco, tal, pagar não sei o que, a fatura, não sei o que lá, tal, né? Até tal hora. Eu delego pro Kendi administrador para ele mandar e-mails para essas pessoas aqui, convidando para entrevista na TV e relacionamento. Você faz a delegação, a delegação. Exatamente. E depois eu cobro de todos. Que ótimo! E vou fazer assim, então nada passa. Né? É uma coisa assim bacana. E normalmente eu faço aí 60 entrevistas por mês. Não é fácil isso daí. É difícil. Então eu pego aquilo lá também, vou colocando os nomes, vou pesquisando no LinkedIn, vou pesquisando no Facebook, contato as pessoas, peço indicações, né? E tudo flui bem. Olha, eu tenho 2 netinhos, o Tomás de 6 anos e o Antônio de 2 anos, que eu faço questão de ver assim praticamente todos os dias, ficar um pouquinho com eles, que isso é legal. Eu procuro ainda, por causa da minha vista, não dá para ler um livro por semana, mas um livro a cada 15 dias eu estou conseguindo fazer. Poxa! Tá? E tem o audiobook também, né? Eu ainda não estou fazendo audiobook, ainda, mas e faço questão de no aniversário das pessoas mais próximas, lembrar também deles, isso é muito bom. Fazer os encontros, então toda terça-feira, por exemplo, ex-professores da FGV, onde eu fui, né? Nos encontramos, bem? Então é gostoso. Eu acho que assim, a gente tem que, as pessoas que se aposentam e ficam só assistindo televisão, noticiário, estão esperando a morte chegar. Não dá. E a gente tem que sair da toca, andar, respirar, agradecer a vida. Kendi, como você falou, esperar a morte chegar. Cara, se você fizer isso todo dia, sinto informar, você vai acertar uma única vez, um único dia. Todos os outros você vai errar. Vale a pena? Exatamente. E mostrar o seguinte, que a pessoa está produtiva. Se ela quiser, ela se adapta a fazer outras coisas muito bacanas. Verdade. Show. Verdade. A produtividade é o que vai dar clareza mental, vai te deixar mais leve, né? Júnior, alguma dica para o pessoal, para a gente também fechar aqui esse episódio? Cara, vejam a TV Relacionamento. Conheçam mais o trabalho do Kendi, da Editora Laços. E o próprio livro, né? Que a gente está colocando o link aqui, né? Eu estou pegando o meu, inclusive, agora, porque eu quero muito fazer uma resenha a respeito. Mas acho que se mirar nos exemplos aqui do Kendi, né? Problemas de saúde também eu tive. Tá? É difícil? Claro que é. Dá para descuidar ou simplesmente deixa para lá? Não, de jeito nenhum, porque senão ele não estaria aqui. Mas olha assim, o quanto que a gente tem que fazer, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa mente para poder produzir mais, usar melhor nosso tempo e quem sabe tá aqui com mais 48 anos, né? Isso, exatamente. Fazendo isso e muito mais. Tá ao alcance de todo mundo, né, Vera? A gente tem que querer, tem que se dispor. Não é fácil, claro, né? Mas, poxa, começa. Quem sabe, né? Aí chega uma hora assim que você engata e vai. Acho que o Kendi não pensou que ele estaria fazendo tudo isso aqui agora. Exato. Mas ele começou. Ele quis fazer. O resto foi um caminho, foi uma né? Consequência, né? Exato. A minha alma ainda tem 18 anos. Perfeito, perfeito. E da minha parte também, agora me fez lembrar uma cena do filme do Michael Jackson, que está em cartaz agora nos cinemas, né? Onde o Michael, ele pregava post-its no espelho para lembrar o quanto ele era talentoso, né? Você é bonito, você é elegante, você é talentoso, você é o máximo, né? Que é neurologia pura, né? Isso daí o que ele fazia, né? E aí uma coisa que a mãe dele disse para ele e que ele gravava muito, ela disse o seguinte, e nós estamos agora, véspera do Dia das Mães, né? Então ele dizia assim... a mãe dele dizia para ele, nunca deixem que apaguem a sua luz, deixe a sua luz brilhar e nunca deixe mesmo que você duvide da sua luz, né? Então eu quero deixar essa mensagem para as pessoas, né? Deixem a sua luz brilhar, porque a hora que você deixar a sua luz brilhar,
todo mundo à sua volta vai sentir que você permite e vai gerar uma egrégora positiva de luz, de energia, que faz toda a diferença. Então, eu quero terminar agradecendo demais ao meu querido amigo Kendi Sakamoto, que, como eu disse, sempre me inspirou e hoje foi uma entrevista deliciosa, né? A gente nem viu o tempo passar. Cara, né? Eu falei, parecia que estava começando, vai longe, né? Vou fazer igual no jogo, que o pessoal fala, que pena. Mas que é terminou, isso mesmo, né? Eu conversei aqui, mas foi muito conversaremos bom. Obrigada, mais. e a gente Gratidão. se vê na próxima, vamos falando. Isso vai ser o início de longas caminhadas. Obrigada, Gratidão. meu querido. Muito obrigada. Valeu. Valeu.